para a gente iniciar, então. Conseguem visualizar, gente? Sim. Sim. Então, vamos dar início. Tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os componentes de uma prótese parcial removível. Então, na semana passada, a gente falou sobre as indicações da prótese parcial removível. Vimos que os pacientes desdentados parciais, eles precisam ser reabilitados e essa reabilitação ela pode ser realizada tanto com esse tipo de prótese, que é a prótese de encaixe, a prótese parcial removível, ou pode ser realizada com implantes também. E é importante que a gente conheça cada um dos componentes que vão fazer parte dessa prótese parcial removível. Tá? Então, cada um desses componentes eles vão ter uma função diferente. Então, a gente vê aqui um paciente desdentado parcial que perdeu a região de pré-molar e molar de um dos lados. E esse paciente ele precisa reabilitar essa região de ausência. E para isso vai ser indicado para ele uma prótese parcial removível. Tá? Então, essa prótese ela vai ter como componentes a porção metálica, que é a armação metálica que a gente está visualizando aqui, e em cima da armação metálica, na área da cela, essa parte aqui da armação metálica, ela se chama cela. Esse trançadinho, esse emaranhado que a gente está vendo aqui na área do nosso espaço protético, é a cela. E em cima da cela, a gente vai ter a segunda porção da nossa prótese parcial removível, que é a porção acrílica, a área dos dentes, tá? Em que a gente vai ter a gengiva e os dentes, semelhante com a gente tinha lá na nossa prótese total. Então, esses grampos, cada porção desses grampos vai ter uma função, tá? Então, aqui a gente tem o grampo, que fica do lado do dente que está do lado do espaço protético, o outro grampo aqui do outro lado, que vai complementar a retenção dessa prótese. A função desses grampos é justamente essa, abraçar os dentes que estão do lado do espaço protético para que a gente não tenha uma remoção dessa prótese quando o paciente for falar, quando o paciente for se alimentar. Então, para fazer a fixação, a retenção dessa prótese, a gente tem esses grampos que vão fazer parte da nossa prótese parcial removível, tá? E essa prótese, assim como a prótese total, ela tende a se deslocar, afinal de contas, ela é uma prótese removível. Nós vamos ter outros meios, né, outros componentes dessa prótese que vão dar a estabilização da prótese. Como, por exemplo, aqui a gente tem esse apoio, aqui a gente tem um outro apoio. E a intenção da aula de hoje é que a gente conheça cada um desses elementos que vão compor a nossa prótese. Só ver aqui que não está passando. Agora passou o slide. Então, o primeiro elemento que a gente vai ver são os retentores diretos, tá? O que seriam os retentores diretos? Retentores diretos são os retentores, os grampos que estão ao lado do espaço protético. Então, se a gente voltar aqui nessa imagem, nós temos o espaço protético
né? A gente tem aqui um extremo livre, porque eu tenho a área de ausência atrás, eu tenho uma extremidade livre, eu tenho espaço protético, só tem dente na frente. Não tem molar, não tem dente atrás. Então, o meu dente que está do lado do meu espaço protético, que vai funcionar como retenção direta, seria o premolar, que vai receber um grampo, que é o retentor direto dessa prótese. E o outro dente que está mais próximo, já que eu não tenho aqui dente atrás, que eu tenho um extremo livre, é o molar do outro lado. Então, esse molar aqui, ele vai funcionar como uma retenção direta também da minha prótese, tá? Então, eu tenho dois retentores diretos, dois dentes que estão ao lado do espaço protético e que vão receber grampo. E eu vou ter a retenção indireta, que é a retenção que está distante do meu espaço protético, para evitar que essa prótese rotacione. E como é que eu sei a direção em que essa prótese vai rotacionar? Eu vou traçar uma linha que eu chamo de linha de fulcro. A linha de fulcro ela vai passar sempre em cima dos dois retentores diretos. Então, eu tenho esse dente como retentor direto e esse outro como retentor direto. Por isso, eles estão recebendo grampos, que são os retentores diretos. Vou passar uma linha, chamada linha de fulcro, em cima desses dois dentes. E vou traçar outra linha perpendicular a ela. Vocês conseguem ver? Deixa eu colocar aqui o laserzinho. Pronto, agora fica melhor de visualizar. Então, eu passo aqui uma linha chamada de fulcro e vou traçar outra linha perpendicular a ela. Essa linha perpendicular diz que a minha prótese tende a rotacionar, minha prótese tende a girar nessa outra direção aqui. Então, eu tenho uma ausência aqui atrás, quando o meu paciente comer algum alimento pegajoso, a minha prótese vai tender a girar nesse sentido, a deslocar, a sair nesse sentido. Então, eu tenho que ter algo que bata aqui, que impeça essa prótese girar. Quando essa prótese tentar girar, ela bate ali e não vai conseguir fazer esse movimento de rotação. Então, eu tenho que ter uma retenção indireta aqui distante do meu espaço protético para que essa prótese não rotacione. Então, esse retentorzinho que tem bem aqui, esse apoiozinho que tem bem aqui, é um retentor indireto, tá? Então, esses são os primeiros elementos constituintes da nossa PPR. Os retentores que vão fazer a fixação dessa prótese para essa prótese não deslocar. Os retentores diretos, eles vão ser sempre os retentores que estão ao lado do espaço protético, tá? Ou seja, ele é uma retenção direta. E a retenção indireta é aquela que está distante, que a gente acabou de aprender a calcular, tá? O nosso retentor direto, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser extra ou intracoronário. O que isso quer dizer? A localização desse retentor. Então, por exemplo, aqui nessas duas imagens, onde eu estou tocando com laser, eu tenho um retentor extracoronário, um retentor que está fora da minha coroa. Então, eu tenho um grampo, tá? Que vai acomodar ao redor do dente para fazer a retenção, a fixação direta dessa prótese. Então, esse dente aqui é um dente que está do lado do espaço protético e ele tem um grampo que vai fazer essa retenção, tá? E aí, eu tenho vários tipos de grampo, isso a gente vai ver na próxima aula, quais são os tipos de grampo, que grampo eu devo usar em cada situação, tá? E aí, eu tenho vários tipos de grampo disponíveis para usar. Aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, eu tenho um grampo do tipo circunferencial simples. Circunferencial, ele circunda todo o dente, e ele vai ter dois bracinhos, um braço de retenção aqui na vestibular, que vai dar essa fixação, um apoio aqui na região oclusal e um braço de oposição aqui na lingual ou na palatina, tá? O braço de retenção, ele faz a fixação da prótese, então ele vai firmar ali na área da vestibular para reter essa prótese. E o braço de oposição? Toda ação tem uma reação, então se o braço da vestibular vai estar exercendo um esforço ali na vestibular, eu tenho que ter algo para neutralizar essa força. Por quê? Eu quero que o meu grampo, ele faça essa fixação, ele fique seguro ali de fato no dente. Mas eu não quero causar nenhum dano para aquele dente. Eu não quero que aquele dente crie mobilidade, que ele crie problema periodontal, ou que o meu paciente fique com aquele dente sensível,
pelo fato do grampo exercer essa força. Então, a função desse braço de oposição é anular essa força que o braço de retenção promove. E esses dois braços vão ser unidos por esse apoio. Então, esse aqui é um grampo circunferencial do tipo simples. E quando a gente coloca dois grampos circunferenciais simples juntos, a gente tem esse outro grampinho aqui que a gente chama de grampo do tipo gêmeo, tá? Estou só adiantando para vocês. A gente vai ter uma aula só disso. E aí, nós temos vários tipos de grampos indicados para cada caso que a gente vai ver na aula da semana que vem, tá? O que eu quero que vocês entendam hoje é o que compõe essa PPR, o que constitui, quais são os componentes dessa PPR. E esse componente aqui é o retentor direto, que é o grampo, que vai fazer a fixação dessa prótese. E ele é um tipo de grampo extracoronário, ele está envolvendo a coroa, né? Está envolvendo o dente natural do meu paciente. Mas eu posso ter também retentores intracoronários. O que seria isso? O meu paciente, no dente que está ao lado do espaço protético, esse dente ele pode não estar rígido, por exemplo, tá? O meu paciente ele pode ter indicação de uma coroa. E aí eu posso aproveitar essa coroa para fazer um retentor intracoronário. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um paciente que ele só tinha os elementos de canino a canino, tá? Do 13 ao 23. As outras áreas dele posteriores eram áreas de ausência. E aí ele precisava fazer também coroas nesses dentes da região anterior. E o que foi feito? Um encaixe aqui na região lateral da coroa para a prótese parcial removível desse paciente. Então, é como se fosse um encaixe do tipo macho e fêmea, tá? Um deles tem um orifício e o outro tem como se fosse um pequeno parafuso que vai encaixar naquele orifício e que vai promover esse encaixe. Então, aqui na coroa do meu paciente já tem acoplado nela, e a gente já cimenta essa coroa com essa adaptação, já tem acoplado nela aqui esse encaixe do orifício. E na prótese parcial removível do meu paciente, vai ter o pininho para encaixar no orifício. Então, a prótese ela vem e encaixa certinho nessa região. A vantagem é que a paciente ele tem um ganho estético muito grande. Por quê? Imaginem que esse grampo circunferencial, esse metal fica na região vestibular do dente. E quando o paciente fosse sorrir, tivesse um grampo desse aqui na região do nosso canino, iria aparecer o metal no sorriso dele. Então, além do paciente ter o conforto de ter um encaixe seguro para que ele possa exercer a função mastigatória, o paciente vai ter um ganho estético muito grande também se a gente usar este tipo de encaixe. Então, esses encaixes, eles são encaixes intracoronários, que já vêm acoplados aqui na coroa, né? Já vêm fresados na coroa protética do nosso paciente. E a prótese parcial removível vai encaixar nesse dispositivo. Então, a gente tem aqui um exemplo desse tipo de retentor intracoronário, em que o paciente fez uso desse tipo de retenção. E aqui na outra imagem, a prótese em posição. E aqui mais um exemplo, com um paciente com retentor intracoronário e a prótese dele em posição. Tá? Então, a prótese encaixa diretamente na coroa protética. E essa última imagem seria mostrando esse encaixe por baixo, como se fosse pelo lado de dentro. Então, a gente tem aqui as coroas que vão ser cimentadas nos dentes remanescentes e aqui na lateral o encaixe da nossa prótese parcial removível. Então, os retentores diretos, eles são os retentores que vão estar do lado do espaço protético, são os dentes que vão estar do lado do espaço protético e que vão proporcionar retenção direta para a nossa prótese por meio desses encaixes, por meio desses grampos. E esse retentor pode ser intra ou extracoronário. Aqui na nossa disciplina, a gente vai focar nos retentores extracoronários, que são esses grampos que a gente precisa planejar. Tá? Então, o retentor direto extracoronário, ele pode ser de dois tipos. Eles podem ser circunferenciais ou eles podem ser do tipo ação de ponta. É a classificação do grampo. Tá? Então, o retentor direto é o dente que está do lado do espaço protético, e todo dente que está do lado do espaço protético, ele precisa receber grampo
para fazer a retenção da nossa prótese. E esse grampo, ele pode ser de dois tipos, tá? Ele pode ser do tipo circunferencial e do tipo ação de ponta. O grampo circunferencial é esse que a gente acabou de ver na imagem anterior, tá? Então, ele vai ter um braço de retenção. Esse braço de retenção, ele vai ficando mais fino à medida que ele vai chegando na sua ponta, na sua finalização. E essa pontinha aqui dele, que vai ficando mais fina no seu término, ela é chamada de ponta ativa do braço de retenção. E é essa ponta ativa que vai segurar ali, que vai realmente, de fato, dar essa retenção. Além desse braço, como eu falei anteriormente, ele tem o braço de oposição. O braço de oposição vai anular a força que o braço de retenção está exercendo ali naquele dente, para que a gente não tenha nenhum prejuízo. E esses dois braços, eles vão ser unidos por um apoio. Então, essa bolinha que a gente vê aqui na face oclusal é chamada de apoio. E a função desse apoio vai ser unir os dois braços, o de retenção, sempre pela vestibular, e o de oposição, sempre pela lingual ou palatina. E dependendo do desenho do grampo, dependendo do grampo de eleição, a gente pode ter um ou mais apoios. Então, quando eu tiver um grampo circunferencial simples, eu vou ter apenas um apoio. E quando eu tiver um grampo do tipo gêmeo, que é a união de dois grampos simples, nós vamos ter dois apoios, um para cada grampo, certo? E esse grampo, ele não pode estar isolado. Então, ele precisa se unir ao restante da prótese. Afinal de contas, essa prótese ela é uma peça única que vai ter um encaixe único também. Então, esses grampos, eles precisam se unir ao restante da prótese. E essa união, ela vai ser dada por meio deste bracinho aqui, que a gente chama de conector menor. Então, esse conector menor, ele vai unir o grampo ao restante da nossa prótese. Além desses grampos circunferenciais, nós temos o grampo do tipo ação de ponta. Ele também vai conter esses mesmos elementos, um braço de retenção, um braço de oposição e um apoio. O que muda vai ser o desenho dele, tá? Então, aqui, a gente tem um exemplo do grampo do tipo gêmeo, tá? O grampo do tipo gêmeo é o que a gente acabou de ver, é um grampo circunferencial que une dois grampos simples. Então, a gente vai ter aqui um braço de retenção pela vestibular, o outro braço de retenção, os dois apoios, os dois braços de oposição, e aqui no centro sai o conector menor para se unir ao restante da prótese, tá? O grampo de ação de ponta, a diferença dele é que os dois bracinhos não vão estar unidos, tá? A gente vai ter o braço de retenção saindo direto da cela. Lembra que no começo da aula eu falei que essa estrutura aqui, que fica na área do espaço protético, para receber os dentes, né, a porção acrílica é chamada de cela. Então, o braço de retenção do grampo do tipo ação de ponta, ele vai sair aqui da cela. Ele não vai sair do apoio. Então, essa é a diferença entre eles, tá? Então, o braço de retenção vai sair direto da cela aqui para vestibular do dente. E ele também vai ter a ponta ativa, tá? Com o desenho ali na região vestibular. Além do braço de retenção, ele vai ter os outros dois componentes que a gente já conhece. O braço de oposição, para anular essa força, e o apoio, certo? Então, os grampos de ação de ponta, eles vão ter vários tipos também que a gente vai ver na próxima aula. Eu coloquei aqui dois só para a gente conhecer. Então, a gente tem o grampo do tipo T. O grampo do tipo T, ele tem esse nome por conta do formato dele. Ele tem esses dois bracinhos aqui, essas duas pontas de retenção, e essas duas pontas dela vai descer. Elas se unem aqui no centro do dente para descer em direção à cela. E aí, quando elas descem em direção à cela, elas formam a letra T. Então, é por isso que ele tem esse nome. Como ele é um grampo mais curtinho, ele é muito usado para premolar. O grampo U, ele também vai ter duas pontas ativas
que ficam localizadas na vestibular, né? Que é o braço de retenção, e elas vêm aqui para baixo, se unem e vão em direção à cela. Só que como o molar é um dente mais longo, no sentido mesiodistal, a gente precisava de uma ponta que fosse mais distante, né? Para a gente conseguir colocar uma na região mesial e a outra na região distal. Então, esse aqui seria o grampo em formato de U. E a gente tem vários grampos de ação de ponta que a gente vai ver na próxima aula. Qual a grande diferença dos dois? É de onde sai, né, a diferença do circunferencial para o ação de ponta. É de onde sai a nosso braço de retenção. Então, um vai sair do apoio, né, que é o circunferencial, como a gente vê aqui nesse exemplo, onde eu estou tocando com laser, e do outro lado a gente tem um exemplo de grampo de ação de ponta, em que o braço de retenção sai direto da cela. E a indicação dos dois também vai ser diferente. Então, os grampos de ação de ponta, eles vão ser indicados quando eu tenho um espaço protético de extremo livre, tá? O que é extremo livre? Só relembrando, é quando a gente tem essa área aqui de trás livre, sem nenhum elemento dental. Então, se eu tivesse um molar, eu já teria um espaço intercalar. E aí, esse espaço intercalar, a indicação dele seria um grampo do tipo circunferencial. Mas como eu tenho um extremo livre, eu vou ter um grampo de ação de ponta. Então, a diferença dos dois tipos de grampo, do ação de ponta e do circunferencial simples, é a localização do meu braço de retenção e a indicação deles, tá? Ação de ponta, extremo livre, circunferencial, vou indicar para espaços intercalares, tá? Para espaços protéticos que ficam entre dois dentes. Além dos retentores diretos, nós temos os retentores indiretos, que eu mostrei lá no começo da aula também, que são os retentores que vão impedir que essa prótese execute movimentos rotacionais. Imagina só, eu tenho aqui um extremo livre, tá? O meu extremo livre, eu vou ter um grampo aqui do lado do dente que está do lado do espaço protético, e aqui na região posterior, eu não tenho dente. Então, essa prótese ela vai se comportar nessa região semelhante até a uma prótese total. Então, a tendência dela vai ser girar, vai ser tentar se deslocar. Olha aqui a setinha mostrando, ela vai tentar girar para frente quando o meu paciente comer algum tipo de alimento pegajoso que tente levantar, que tente deslocar essa prótese. Então, eu tenho que ter algo que vá impedir esse deslocamento. O meu paciente ele precisa ter segurança, ele precisa ter conforto de que a prótese dele não vai se mexer quando ele estiver mastigando. Então, a gente precisa de algo que indiretamente pare, dê um stop nessa rotação, que é o nosso retentor indireto. Então, a função do retentor direto é não deixar essa prótese sair, é fazer a retenção. E o do indireto é não deixar essa prótese rotacionar. Então, a gente vai colocar um apoio distante do espaço protético para que quando essa prótese tente girar, ela bata nesse apoio e esse apoio funcione como um stop para essa prótese não rotacionar. E como é que eu vou saber onde eu tenho que colocar a retenção indireta? Eu vou traçar aquela linha que a gente acabou de chamar de linha de fulcro. A linha de fulcro ela vai passar em cima dos meus dois retentores diretos. Quem são os dentes que são retentores diretos, que estão do lado do meu espaço protético aqui? O premolar, lá do outro lado, o molar, que é o que tem mais perto, já que eu tenho um extremo livre. Então, esses dois vão ser os meus retentores diretos. Vou traçar uma linha de fulcro em cima deles e vou traçar uma linha perpendicular a ela. E essa linha perpendicular indica para mim que essa prótese vai tender a rotacionar aqui nessa direção. E é por isso que aqui nessa direção eu vou colocar um retentor indireto, para impedir essa rotação. Além dos retentores diretos e indiretos, o outro elemento constituinte da nossa prótese facial removível é a cela. A cela é a área do espaço protético, é a área que vai preencher o espaço protético. Então, esse trançadinho aqui que a gente vê na armação metálica é chamado de cela. A função dessa cela vai ser receber a porção acrílica da prótese. Então, aí vai vir a área da gengiva e dos dentes.
e a área que vai ser solicitada na região da fibromucosa quando o meu paciente exercer esforços mastigatórios. Eu tenho que lembrar que eu tenho um paciente desdentado parcial. Esse paciente desdentado parcial, a prótese dele vai ter os grampos que seguram nos dentes e vai ter a parte acrílica que fica sobre a mucosa. Então, os grampos vão transmitir os esforços para a região dos dentes e ligamento periodontal, e a região da cela e a região acrílica vai transmitir a carga dos esforços mastigatórios para a fibromucosa, onde ela vai estar assentada ali. Tá? Então, essa área aí ela vai suportar os dentes artificiais e a área da gengiva, da prótese, e juntos eles vão fazer essa transmissão de esforços para a área do rebordo. Tá? Então, ela vai receber a porção acrílica e vai atuar também na transmissão dos esforços. Outro elemento constituinte que nós temos é o conector maior. A função do conector maior é unir os dois lados da prótese, é conjugar essa prótese para que ela se torne uma peça única, tá? Então, esse conector ele deve ser rígido para fazer essa união, ele deve respeitar os tecidos moles e ossos subjacentes. Então, a gente vai fazer, no momento da nossa moldagem, uma moldagem criteriosa, para que a gente possa respeitar todas essas estruturas anatômicas, tá? Então, nós temos aqui os grampos. Esses grampos ele vão ter dois braços unidos pelos apoios. Do apoio desce o conector menor que se liga ao conector maior. E o conector maior vai unir essa prótese dos dois lados, tá? Então, aqui, a região do conector maior seria essa região aqui onde eu estou passando o laser. A área da cela e os grampos. No outro exemplo, aqui eu tenho um paciente que tem espaços intercalares apenas. A área da cela, nos dois espaços protéticos, e unindo aqui no centro essas duas celas, a gente tem um conector maior, que vai fazer a ligação dos dois lados da prótese. Aqui, na última imagem, a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha porção acrílica da prótese atrás, na área dos dentes, e aqui na região metálica, na porção metálica, eu tenho os grampos e tenho o conector maior fazendo essa união de um lado ao outro da nossa prótese. E, que a gente já viu anteriormente, também o conector menor, que são elementos rígidos que unem os retentores, ou seja, os grampos, ao conector maior. Então, eu tenho aqui o meu grampo, né, com apoio e os dois braços. O conector menor se liga ao apoio e desce em direção ao conector maior, tá? Então, a função dos conectores é como o próprio nome já diz. O conector maior vai ligar os dois lados da prótese e o conector menor vai ligar o grampo ao conector maior. Então, seria essa daqui a ideia da nossa prótese, os elementos constituintes da nossa prótese. Nós temos os retentores diretos, que são os grampos. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um retentor direto aqui nos molares, um grampo do tipo gêmeo, que é um grampo circunferencial, com seus braços de retenção na vestibular, os dois apoios, os dois braços de oposição e um conector menor descendo aqui. Do outro lado, eu tenho o outro retentor direto, que já seria um grampo do tipo ação de ponta. Então, o braço de retenção dele sai aqui direto da cela, e além do braço de retenção, esse grampo, como qualquer outro grampo, vai ter um apoio e um braço de oposição. E desse apoio vai descer um conector menor para se ligar ao conector maior, que liga os dois lados da prótese. Além disso, para que a minha prótese não rotacione, eu preciso ter um retentor indireto. E aí nós traçamos a linha de fulcro em cima dos dois retentores diretos, que são o premolar e os molares, e outra linha perpendicular para ver em que direção é necessário esse retentor indireto. E aí nós observamos que a nossa prótese tende a rotacionar aqui nessa direção, e então foi colocado um apoio na região do premolar, tá? Então, esses daqui seriam os nossos
os nossos componentes da prótese parcial removível. Retentor direto, retentor indireto, a cela, conector maior e conector menor. Juntos, todos eles vão formar a armação metálica da nossa prótese. E sobre essa armação metálica vai ser aplicada a porção acrílica, que unindo tudo vai formar a nossa prótese parcial removível, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo tranquilo? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou passar para a parte das classificações. Não, então vamos lá. Vamos seguir. Então, o nosso paciente, ele pode ser classificado de acordo com a mecânica dessa prótese, de acordo com a biomecânica, de acordo com a classificação topográfica de Kennedy, que é o número de dentes que o paciente perdeu, a região que ele perdeu os dentes, e a classificação funcional de Rumpel. A gente vai focar na aula de hoje na classificação topográfica e na classificação funcional, que vai falar sobre o suporte dessa prótese e sobre o tipo de desdentado parcial que nós temos, tá? E na aula de biomecânica, nós vamos focar mais nessa parte de mecânica e biomecânica, nessa outra classificação, que seria para classificar as rotações dessa prótese. Tá? Então, a primeira classificação seria a classificação funcional, que fala sobre o suporte da nossa prótese. Tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um paciente desdentado total, um paciente de prótese total. Então, a prótese dele, quando esse paciente exercer a função mastigatória, ele vai transmitir os esforços mastigatórios para onde? Para a mucosa. Né? Esse paciente não tem mais nenhum elemento dental. Então, a força mastigatória dele, da base da prótese que está em contato direto com essa mucosa, ela é transmitida pela mucosa para o rebordo residual desse paciente. Então, aqui, segundo a classificação, a gente tem uma prótese muco suportada. Os esforços eles estão transmitidos todos para a mucosa, tá? Então, é uma prótese muco suportada. Quando a gente fala de um paciente desdentado parcial, que é o paciente aqui da PPR, a gente já tem um paciente que ele tem dente remanescente, mas ele também já tem a área de ausência, ele tem a área do espaço protético, tá? Então, esse paciente ele vai ter dois tipos de transmissão de forças diferentes. A área dos grampos, a porção metálica, né, do grampo, do apoio, vai transmitir essa carga mastigatória para a área dos dentes. E a parte da cela e a porção acrílica, elas vão transmitir os esforços ali para a área do rebordo, onde elas vão estar assentadas, tá? Então, elas estão assentadas no rebordo e quando essa prótese é solicitada, ela transmite essa carga mastigatória direto para o rebordo. Então, a classificação funcional, ela vai se dividir quanto a isso. A gente vai ver se o paciente ele tem mais área de dente, se ele tem mais área de rebordo, se ele tem extremo livre, se ele só tem espaço intercalar, para que a gente possa fazer essa classificação de suporte do nosso paciente. Então, aqui na primeira classificação da PPR, a gente tem um paciente que ele só tem espaços intercalares. Ele tem 3 espaços intercalares, sendo que esses 3 espaços são espaços pequenos. Então, a força mastigatória que incide sobre os dentes artificiais, ou seja, sobre os dentes da prótese, é transmitida ao osso alveolar através do ligamento periodontal dos dentes remanescentes. E a mucosa do espaço protético apresenta-se apenas justaposta à superfície basal da cela. Então, o que isso quer dizer? Esse paciente ele só tem espaço intercalar. Então, nesse primeiro espaço protético dele aqui, ele vai ter 2 dentes como retentores diretos, os 2 dentes que estão ao lado do espaço protético. Então, esses 2 dentes vão receber grampo.
No segundo espaço protético, a mesma coisa. Ele tem um espaço protético pequeno, unitário, na verdade, só um elemento. E os dois dentes ao lado do espaço protético vão receber grampo. No terceiro espaço protético, a mesma coisa. Espaço pequeno e os dois dentes vão receber grampos. Então, será que quando o meu paciente ele tem grampo de um lado, tem grampo de outro, quando essa prótese sofrer esforços, será que esses grampos não vão ter força suficiente de conter esses esforços e a célula não transmitir quase nenhum esforço ali para a região do rebordo? Já que ele tem grampo dos dois lados. Então, essa daqui a gente está falando de uma prótese dento-suportada. O paciente ele só tem espaços intercalares. A base da prótese dele, a porção da célula, ela vai estar apenas justaposta ao rebordo. Ela não consegue, de fato, transmitir esforços naquela região. Então, a gente tem uma prótese dento-suportada. Diferente desse outro paciente aqui, ó. Esse outro, diferente não, igual a esse outro paciente aqui. Ele tem espaços intercalares e é uma prótese dento suportada. Agora sim, diferente desse outro paciente, ele já tem um extremo livre. Então, ele vai ter grampo aqui, nesse dente que está ao lado do espaço protético, e atrás ele não tem molar. Ele não tem elementos na região posterior. Então, ele tem um extremo livre. O outro dente que vai ser considerado como redentor direto é o molar do outro lado. Então, ele só tem grampo aqui, na realidade, de um dos lados do espaço protético. Então, aqui ele vai ter a parte posterior da prótese dele sem nenhum tipo de apoio. Então, aqui ele vai estar, assim, transmitindo os esforços para a região da mucosa também. Só que ele tem o quê? Mais dente ou mais rebordo? Ele tem mais área dentada, ele tem mais áreas de dente. Então, o maior suporte desse paciente vai ser em dente do que em mucosa. Mas ele vai ter os dois tipos de transmissão aqui nesse caso. Então, a transmissão de força ao osso alveolar ocorre por dois elementos de características biológicas diferentes. Ocorre por meio dos dentes e por meio da mucosa do tecido alveolar. Então, a gente vai ter aqui os dois tipos de transmissão de esforços. Então, essa prótese aqui, ela vai ser dento-muco suportada. Então, lá no primeiro exemplo, o paciente da prótese total, ele era apenas muco suportada. O paciente do exemplo 2 só tem espaço intercalar, ele era dento suportada. E aqui a gente vai ter os dois tipos de transmissão. Então, é uma prótese dento-muco suportada. E se o meu paciente for ao contrário, ele tiver um maior número de rebordo, maior porção de rebordo do que de dente? Essa transmissão, ela vai ser a maior parte por rebordo e a menor parte por dentes. Então, aqui vai ser o contrário. Ela vai ser muco-dento suportada. Então, aqui, como o meu paciente tem mais dente do que rebordo, ela vai ser dento-muco suportada. E aqui, nessa outra situação, ela vai ser mucodento suportada, porque tem mais área de mucosa do que de dente, tá? Então, o suporte dela maior ocorre por meio da mucosa, já que a gente tem um extremo livre extenso dos dois lados. Tranquilo, gente, a classificação funcional quanto ao suporte. Então, a gente pode ter uma prótese muco suportada, dento suportada, ou ela pode ter os dois tipos, sendo dento muco suportada, quando tem a maior parte de dente, ou mucodento suportada, quando tem a maior parte de rebordo. Então, essa seria a classificação funcional, a classificação de Rampel, tá? Então, lá na prova, quando eu pedi para vocês, classifique segundo Rampel, vocês já sabem que vocês vão classificar o suporte dessa prótese. Além da classificação do suporte, a gente tem a classificação topográfica. A classificação topográfica, ela vai falar para mim sobre a região de ausência do meu paciente. Quantos espaços protéticos esse paciente tem? Qual a região desse espaço protético? Então, essa vai ser a classificação topográfica. O paciente do tipo classe 1, tá? A classificação topográfica, ela vai dividir o paciente em classe 1, 2, 3 e 4. Então, o paciente classe 1,
é um paciente que é desdentado posterior bilateral. Então, é um paciente que tem extremo livre dos dois lados, tá? Independente do tamanho desse extremo livre. Então, se eu tivesse de premolar a premolar, ia ser um extremo livre também. Tenho aqui de canino a canino, como no exemplo, tem extremo livre dos dois lados. Então, o paciente do tipo classe 1 é o paciente desdentado posterior bilateral. O paciente do tipo classe 2 é o paciente desdentado posterior unilateral. Então, é o paciente que tem extremo livre apenas de um lado, tá? Então, esse aqui seria o nosso paciente do tipo classe 2 de Kennedy. O paciente classe 3 é o paciente que ele é desdentado intercalar. Então, ele tem um espaço protético, mas ele tem dente dos dois lados desse espaço protético. Ele tem um espaço intercalar, não tem nenhum extremo livre. Então, esse paciente aqui é um paciente considerado paciente classe 3. E o paciente classe 4 é o paciente desdentado anterior, é o paciente que tem esse espaço protético rompendo a linha média. Então, seria o paciente classe 4. Mas a gente sabe que o paciente ele pode ter variações. Então, por exemplo, só voltando aqui. Se eu tenho um paciente classe 4, mas ele tem ausência de mais 2 molares aqui de um lado. Ou então eu tenho ausência desses 2 molares e mais desses 2 molares aqui do outro lado, né? Ele tem só os terceiros molares. Então, a gente pode ter variações de acordo com cada paciente, tá? Então, cada paciente perdeu elementos diferentes, perdeu regiões diferentes, com extensões diferentes. Então, a gente precisou fazer algumas modificações, algumas regrinhas nessa classificação, para que a gente pudesse englobar todos os tipos de paciente, tá? Porque nem sempre o paciente vai ter um único espaço protético, uma única área de ausência. Então, foram criadas algumas regrinhas para que a gente pudesse deixar essa classificação mais fechada, que são as regras de Applegate. Tá? Então, a classificação, a primeira regra diz que a classificação ela só será feita após as extrações dentárias. Então, lembrando um pouquinho lá da aula anterior, lembra que a gente conversou que o paciente da prótese parcial removível, antes de iniciar a prótese, ele precisa passar pela fase de adequação no meio. Fazer as restaurações, fazer os tratamentos endodônticos, fazer as extrações para que esse paciente esteja pronto, né? Para que esse paciente esteja apto a receber a prótese parcial removível. Tá? Então, essa classificação, ela só vai ser feita após as extrações que o paciente tiver indicação de ser feita. Por quê? Senão, essa classificação pode mudar, né? Depois dessas extrações. Regra 2. Se o terceiro molar estiver ausente, o seu espaço não entrará na classificação, tá? Então, a gente fala que o paciente ele tem estabilidade até primeiro ou até segundo molar. Ele tem estabilidade e tem função mastigatória adequada se ele tiver até primeiro ou segundo molar. Então, o siso, o dente do siso, o terceiro molar, ele não entra na nossa classificação. Então, o paciente ele não vai ser considerado um paciente que tem extremo livre, né? Um paciente classe 1 ou classe 2, porque ele está com o terceiro molar ausente. Então, o terceiro molar, se ele estiver ausente, ele não vai entrar na nossa classificação. Regra 3. Se o segundo molar existir e no planejamento ele puder ser aproveitado como suporte, ou seja, ele puder receber grampo, ele entrará na classificação. Então, o segundo molar, ele vai ditar, sim, se o nosso paciente é classe 2, se o nosso paciente é classe 3, 1, enfim, ele vai entrar na nossa classificação e se ele tiver em perfeitas condições para receber um grampo, funcionar como um retentor direto ali naquele espaço, ele vai funcionar e vai entrar na classificação. Então, o segundo molar, ele entra na nossa classificação. Quarta regra. Se o segundo molar estiver ausente e a gente não pensar em substituí-lo, ele não será considerado na classificação. Como é que eu vou decidir se eu preciso reabilitar o meu paciente até segundo molar? Eu preciso olhar para o antagonista
tá? Eu sei que até primeiro molar, se o meu paciente tiver primeiro molar, ele tem estabilidade, ele tem chave de oclusão, ele tem função mastigatória adequada, tá? Então, se o meu segundo molar está ausente, se o meu primeiro molar está presente, eu considero que a oclusão do meu paciente está ok. E eu vou precisar colocar o segundo molar ali na região da prótese? Depende, o meu paciente tem um antagonista? Se o meu paciente tem um antagonista, eu preciso colocar a região do segundo molar naquela área. Para quê? Para que o meu paciente tenha função naquela região. Senão, o dente antagonista dele vai começar a instruir em direção àquele espaço e vai se tornar um dente sem função, né? Podendo até causar sensibilidade devido a essa extrusão. Então, se a gente tiver o antagonista, a gente vai pensar em substituir sim esse segundo molar. Se o meu paciente não tem antagonista nessa região, eu não vou pensar em reabilitar essa região de segundo molar e não vou considerar o meu paciente, já que eu não vou reabilitar essa região, eu não vou considerar o meu paciente como um extremo livre, eu não vou considerar ele como classe 1 ou classe 2, tá? Eu vou considerar que o primeiro molar dele está fechando ali direitinho o meu espaço e que ele faz o meu paciente não ter um extremo livre e que ele está com a oclusão adequada, tá? Então, essa seria a quarta regra. Quinta regra: as regiões posteriores regem a classificação. Então, se o meu paciente ele tem um extremo livre de um lado e do outro lado um espaço intercalar, o que vai determinar a minha classificação? O extremo livre, porque é a área que está mais atrás. Então, o meu paciente ele vai ser considerado classe 2 e não classe 3. Por quê? Ele tem o extremo livre e ele tem um espaço intercalar. Mas o que está mais atrás? O meu extremo livre. Então, ele vai ser considerado classe 2, por exemplo. Tá? Então, a área que vai ditar a minha classificação, que vai reger a minha classificação, é a área mais posterior. Então, o espaço protético mais posterior é o que vai determinar a minha classificação, quando o meu paciente tiver vários espaços protéticos diferentes. Regra número 6. As áreas secundárias, ou seja, os segundos, terceiros e subsequentes espaços protéticos, dão origem a subclasses. A gente vai já ver quais são essas subclasses. A extensão dessas subclasses não importa, importa apenas o número delas, ou seja, quantas ausências eu tenho. Eu tenho um espaço protético, dois espaços protéticos, não importa se aquele espaço protético ele tem a perda de 1, 2 ou 3 dentes. O que importa é a quantidade de espaços protéticos, tá? E a classe 4 não aceita modificação. Por quê? O que dita a regra da nossa classificação não é o espaço mais posterior? A linha média, ela vai ser sempre o espaço mais anterior. Então, o paciente que tiver ausência rompendo a linha média e tiver mais um espaço protético, ele já não vai mais ser classe 4, tá? Então, a classe 4, ela não aceita modificações por esse motivo. Então, vamos ver o que seriam essas modificações. Eu tenho um paciente que ele tem extremo livre dos dois lados. Então, se ele tem extremo livre dos dois lados, ele vai ser classe 1. Como ele é um paciente classe 1, porque o que dita a regra da minha classificação é sempre a área mais posterior. E ele tem outros espaços protéticos, e cada um desses espaços protéticos extras vão ser considerados como modificações, certo? Então, aqui nesse primeiro paciente, eu tenho um paciente do tipo classe 1, modificação 1, porque ele tem extremo livre dos dois lados e mais um espaço protético. Esse espaço protético extra vai ser a minha modificação. Aqui, no segundo exemplo, eu tenho um paciente com extremo livre bilateral e mais dois espaços protéticos extras. Então, ele vai ser classe 1, modificação 2. No terceiro exemplo, eu tenho um paciente classe 3, classe 2, desculpa. Ixi, classe 1, que tem extremo livre bilateral. Classe 1, modificação 3, porque ele tem mais 3 espaços protéticos, além dos 2 extremos livres. E o quarto exemplo, a gente tem um paciente
paciente classe 1, modificação 4, porque ele tem mais 4 espaços protéticos. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, essas seriam as modificações da classe 1 de Kennedy. Classe 2 é o paciente que tem extremo livre apenas de um lado. E aí nós vamos ter as modificações também. Aqui no primeiro paciente, classe 2, modificação 1, porque ele tem mais um espaço protético. E observem que esse espaço protético que ele tem rompe a linha média. Mas ele vai ser classe 4? Não. Por quê? O que dita a regra da minha classificação? Não é o espaço mais posterior? Qual é o espaço mais posterior aqui? O extremo livre. Então, ele vai ser classe 2. Então, ele vai ser classe 2, modificação 1. O outro paciente, classe 2, extremo livre só de um lado, modificação 2, que ele tem só mais 2 espaços protéticos. Mesma coisa, ele vai ser classe 3 porque tem um espaço intercalar aqui? Não. O que dita a minha classificação? Né? A área mais posterior? Qual é o espaço protético mais posterior que ele tem? O extremo livre. Então, ele vai ser classe 2, modificação 2. O terceiro exemplo, classe 2, modificação 3, porque tem mais 1, 2, 3 espaços protéticos. E o último exemplo vai ser classe 2, modificação 4. Ele tem 4 espaços protéticos. 1, 2, 3, 4 espaços protéticos extras, além do nosso extremo livre. Classe 3, mesma coisa. A gente vai ter modificações. Classe 3, modificação 1, porque além do meu primeiro espaço intercalar, eu tenho mais um espaço intercalar, mais um espaço protético. Aqui nesse outro, classe 3, modificação 2, porque eu tenho mais 2 espaços protéticos. Aqui embaixo, classe 3, modificação 3, porque eu tenho mais 1, 2, 3 espaços protéticos, além do meu primeiro espaço. E o último exemplo, classe 3, modificação 4, tá? Vou só colocar, gente, aqui rapidinho o cabo do computador que sinalizou a bateria. E, por fim, a classe 4. A classe 4, como a gente conversou, ela não aceita, ela não admite modificações. Por quê? Se tiver outro espaço protético, esse espaço protético, com certeza, ele vai estar localizado mais posterior. Então, a minha classificação, ela vai ser sempre regida, ela vai sempre respeitar o espaço mais posterior. E aí vai deixar de ser uma classe 4, se tiver alguma modificação. Então, a classe 4 é a única das classes que não aceita nenhum tipo de modificação, tá? Então, a classe 4, ela vai ter sempre um único espaço protético. Se tivesse, por exemplo, mais um espaço aqui atrás, perdeu esses 2 molares, já ia ser classe 3, que é um espaço intercalar, modificação 1, que seria o segundo espaço lá da frente, o espaço da linha média, tá? Mas aí já deixaria de ser classe 4. Tranquilo, gente? Dá para a gente discutir um exercício rapidinho? Para vocês me responderem as classes. Tranquilo. E aí? Aqui tá tranquilo. Não estou conseguindo ouvir vocês. Deixa eu colocar meu fone. O paciente número 1 seria um paciente que classe? Classe 1. Classe 1. Ele tem extremo livre bilateral. Ele tem extremo livre dos dois lados. Então, seria um paciente classe 1. Quem seriam os retentores diretos dele? Os dentes que estão ao lado do espaço protético, certo? Então, seria o pré-molar, o primeiro pré-molar de um lado e o primeiro pré-molar do outro lado. E para eu saber onde eu tenho que colocar a retenção indireta, já que essa minha prótese ela tem extremo livre, ela vai tender a rotacionar.
Eu vou traçar uma linha de fulcro em cima dos dois premolares, que são os meus retentores diretos, e vou traçar uma linha perpendicular a elas. Então, eu traço aqui a linha de fulcro e uma linha perpendicular. Essa linha perpendicular, ela aponta para mim aqui na área dos incisivos centrais. Será que vai ficar confortável para o meu paciente aí na área dos centrais eu colocar um apoio? Não, né? É a área onde o paciente repousa a língua, é a área onde o paciente toca a língua quando ele vai pronunciar algumas palavras. Então, o que eu posso fazer? Eu posso distalizar essa minha retenção indireta. Então, em vez de eu colocar aqui no central, só um, eu posso fazer isso, ó. Abrir ele e colocar em dois. Então, eu posso colocar aqui no canino. Quando essa minha prótese tentar girar para frente dos dois lados, já que eu tenho dois extremos livres, ela bate ali no canino e impede a rotação dessa prótese, tá? Então, a gente vai ter os pré-molares como retenção direta e os caninos como retenção indireta. Segundo exemplo, qual seria a classificação de Kennedy? 1, 2, 3. Classe 1 também, né? Classe 1, o que mais? Modificação 1. Modificação 1. Então, eu tenho extremo livre bilateral e tenho mais um espaço protético extra. Então, seria classe 1, modificação 1. E aí, eu preciso, da mesma forma, calcular quem são meus retentores diretos, quem são meus retentores indiretos. E eu tenho 3 espaços protéticos. Então, eu tenho que fazer isso para cada um dos espaços protéticos. Então, aqui o primeiro espaço protético, esse espaço maior, o retentor direto dele é quem? Estou dando até cola para vocês, colocando aqui no meio. O canino e o premolar. O meu segundo espaço protético, meu outro extremo livre, a mesma coisa, o premolar e o canino, do outro lado. E o meu espaço protético intercalar, que é a minha modificação, ele vai ter os 2 retentores diretos dele também, que é o canino aqui e o premolar, que estão aqui do lado. Então, todos esses dentes que estão como retentores diretos vão obrigatoriamente receber o quê? O que é retentor direto que a gente viu lá no começo da aula? Não é o grampo que vai fazer a retenção direta da minha prótese? Então, esses dentes que são retentores diretos, eles obrigatoriamente vão receber grampos. E aí eu vou planejar que tipo de grampo eu vou usar. Então, aqui, se eu tenho um extremo livre, eu vou escolher um grampo de ação de ponta. Tanto aqui nesse canino, quanto no premolar do outro lado. Se eu tenho um espaço intercalar, eu vou escolher um grampo circunferencial. Então, o canino aqui do outro lado vai receber um grampo circunferencial. Tá? E assim a gente vai planejando a nossa prótese. E aí eu vou ver também como a minha prótese ela tem extremo livre, ela tem a possibilidade de rotacionar, eu vou calcular também quem são meus retentores indiretos. Então eu vou traçar a linha de fulcro para cada um desses espaços protéticos. Então esse espaço protético aqui, esse dente que são os retentores diretos dele. Então eu vou traçar a linha de fulcro em cima desses 2 dentes. O outro extremo livre, a mesma coisa. O espaço intercalar, a mesma coisa. Quem é o retentor indireto, quem é o retentor direto dele são esses 2 aqui. Então, eu vou passar a linha de fulcro em cima desses 2 dentes. E assim por diante. Aqui, esses 2 exemplos estão bem parecidos com o exemplo anterior, né? Então, eu tenho uma classe 1, modificação 1. Aqui, a mesma coisa, classe 1, modificação 1. Vamos passar adiante. Exemplo 5, classe 1, né? Extremo livre bilateral. Exemplo 6, a mesma coisa. Classe 1, extremo livre dos 2 lados, modificação 1. Classe 1, modificação 1 desses 2 pacientes. Vocês estão vendo que pacientes que tiveram perdas diferentes têm a mesma classificação? Então, a gente vai ter diferentes planejamentos para cada um desses pacientes.
tá? Então, a gente vai sempre classificar antes de planejar. E agora, esse daqui não é mais classe 1. Qual seria a classificação desse paciente? Classe 2, modificação 1. Classe 2, modificação 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa, calcular aqui quem são os retentores diretos, quem são os retentores indiretos, né? E planejar qual grampo eu preciso usar em cada um desses retentores. Aqui eu tenho no exemplo 11, classe 2, modificação 2. No exemplo 11, desculpa, se bem que eles têm a mesma classificação, né? O 11, classe 2, modificação 2. E o 12 também, classe 2, modificação 2. Então, aqui, no exemplo 12, quem é o retentor do espaço protético do extremo livre? O canino e o molar. E aí eu tenho dois espaços protéticos extras, que são espaços intercalares. Esse espaço mais posterior, quem é o retentor direto dele? Molar e o premolar. E esse outro espaço protético, quem são os retentores diretos? O canino e o premolar. Então, esse premolar, ele é retentor direto de dois espaços protéticos diferentes. E aí eu preciso calcular retentor direto e indireto de cada um desses espaços, tá? Para que eu possa planejar e decidir onde eu vou usar grampo, onde eu vou precisar colocar um apoio de retenção indireta para essa prótese não girar. Eu sei que eu vou ter 3 celas aqui, porque eu tenho 3 espaços protéticos, então cada um desses espaços protéticos vai ter a sua cela para receber a área dos dentes. O conector maior vai unir os dois lados dessa prótese. Então, a ideia de hoje é que a gente aprenda a classificar e aprenda a fazer o planejamento de quem são esses retentores. Tá? Mais um exemplo aqui. A gente tem no exemplo 15, um paciente classe 3, modificação 1. Por quê? Por mais que o meu paciente ele tenha essa área de espaço protético que rompe a linha média, o que vai ditar a minha classificação é o espaço mais posterior. Então, o que vai reger a minha classificação é esse outro espaço aqui, que é uma classe 3. Então, eu tenho classe 3, modificação 1. No exemplo 16, não, eu tenho um único espaço protético que rompe a linha média. Então, eu já tenho uma classe 4. Classe 3, modificação 2. Classe 3, modificação 1. Tranquilo, gente, a classificação? Não. E a identificação dos retentores? Oi? A 13 e a 4 já ficou mais confuso, professora. Qual? A classe 3 e a classe 4? Sim, não consegui fixar. Só fixei a 1 e a 2. Vamos voltar aqui, então. Aqui a gente tem o exemplo exatamente dessas duas classes. A classe 3 é quando a gente tem espaço intercalar. A classe 4 é quando a gente tem um espaço intercalar que rompe a linha média, tá? Então, a gente precisa relembrar um pouquinho lá daquelas regras de Applegate. Por quê? Aqui no exemplo 15, eu tenho um espaço protético que rompe a linha média, certo? Mas esse espaço protético, além dele, eu tenho mais um espaço protético aqui atrás. Lá na regrinha de Applegate que a gente viu, o que vai determinar a minha classificação? Não é o espaço protético que está mais posterior? Então, qual é o espaço protético que está mais posterior aqui? O da linha média ou esse outro espaço intercalar? O outro espaço intercalar. Então, aqui não vai ser uma classe 4, por conta disso. Vai ser uma classe 3, modificação 1, porque tem mais um espaço protético. A classe 4, ela não aceita modificação, porque se eu tiver mais um espaço protético, ela já passa a ser classe 3, porque o que vai ditar a minha classificação é o espaço que está mais atrás. Não vai ser o espaço da linha média. Aqui no exemplo 16,
eu tenho só um espaço protético, e esse espaço protético ele rompe a linha média. Então, eu vou ter aqui, aí sim, uma classe 4. Se eu tivesse, por exemplo, esse paciente do exemplo 16, ele tem esse espaço protético, vamos imaginar que ele perdeu mais um molar. Ele continua sendo classe 4? Não, porque ele tem mais um espaço protético, e a classe 4 ela não aceita modificação. Então, ele passaria a ser um paciente classe 3, modificação 1. Deu para clarear a ideia agora? Sim. Digamos aqui no número 15. Se eu não tivesse mais o canino aqui do lado direito, ia ser classe 3, classificação 2? Isso, é classe 3, mas não é classificação 2, é modificação 2. Isso, seria a Isso, exatamente. 2. Classe 3, modificação 2. Tá, nesse caso é classe 3, modificação 1. Né? Isso. Entendi. Aí vamos Professora, avançando aqui. professora, o espaço protético é ausência, apenas pode ser ausência de um dente? Um espaço Pode, protético? teve a ausência de um dente, já é um espaço protético. Aqui, por exemplo, olha, no exemplo 17, eu tenho uma classe 3, modificação 2. E tem um dos espaços protégicos que só perdeu um pré-molar. Olha só, bem aqui. Eu tenho central, lateral, canino, ausência do primeiro pré, e aí ele tem aqui presente o segundo pré e os 2 molares. Então, aqui eu tenho ausência só de um pré, e eu considero como um espaço protético. Teve ausência, é um espaço protético, independente do número de dentes que perdeu. Entendi. E, professora, porque nas outras classes, na classe 1 e na classe 2, a modificação ela seguia de acordo com os espaços, né? Faltou um dente, um espaço, aí modificação 1, 2, modificação 2, 3, modificação 3. Na classe 3 não é assim mais, né? Não, Porque lá a modificação, ela não depende do número de dentes que foi perdido, ela depende do número de espaços protéticos. Vocês entendem a diferença? Por exemplo, aqui no exemplo 20, eu tenho um espaço protético, 2 espaços protéticos, 3 espaços protéticos. Sendo que, nesse primeiro espaço protético aqui, eu só perdi um dente. Nesse outro aqui, eu perdi vários dentes. Olha, eu perdi canino, lateral, central, o outro central e o lateral. Perdi vários dentes. E aqui nesse outro espaço protético, eu perdi o pré e o molar. Tá? Então, não depende do número de dentes. Depende do número de espaços protéticos, tá? Isso é igual para todas as classes. Classe 1, 2 e 3, né? Porque a 4 não aceita modificação. Então, não depende do número de dentes que eu perdi em cada espaço protético. Depende do espaço protético. Sim. Então, nesse caso aí do 20, seria classe 3, modificação 3. Modificação 2. Por quê? O primeiro espaço protético ele vai ser a minha classificação. E a modificação são os espaços extras. Então, eu tenho classe 3, tá? Por quê? Porque a classe 3 é o meu primeiro espaço protético. Modificação 2. A modificação são os espaços extras. Então, eu tenho mais 1, 2. Então, seria a modificação 2. Ah, sim. A classe 3 é em relação à ausência dos dentes anteriores, então, né? A classe 3 é espaço intercalar. Independente de onde esse espaço esteja localizado. Tá? A classe 4, que é a região anterior. Só que ela não aceita modificação. Então, se eu tiver, além daquele espaço da região anterior, mais um espaço protético, ela já deixa de ser classe 4. Sim, entendi. Tá? Por exemplo, aqui no exemplo 21, eu tenho uma ausência de espaço da região anterior, né? Rompendo a linha média. Mas, além disso, eu tenho outros espaços protéticos lá atrás. Então, ela já deixa de ser classe 4, ela passa a ser uma classe 3. Então, ela passa a ser classe 3, modificação 2, porque além do meu espaço que eu classifiquei como classe 3, eu tenho mais 2 espaços protéticos. Então, a modificação, ela vai ser os espaços extras.
Sim. Fechou, gente? Sim. Sim, professor. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Vocês querem ter aula de bio... Semana que vem está programado para a gente ter 2 teorias, tá? Vocês querem adiantar logo uma hoje, a de biomecânica, e semana que vem fica só uma? Pode ser, por mim pode ser. Pode ser. Eu coloquei a aula de biomecânica junto com a aula da semana que vem, porque eu acho que são 2 aulas que se complementam. Mas a gente pode adiantar logo hoje, fica a critério de vocês. Ah, então acho que se complementam para o Eu também raciocínio ficar acho, melhor. porque esse daí deu uma embaralhada na cabeça. Baralhada, né? Então, bora respirar um pouco, que aí vocês conseguem estudar, entender melhor essa parte das classes, que dá uma confundida, para a semana que vem a gente ter as 2 aulas juntas. Então, a de biomecânica, junto com a aula é a parte 2 dessa daqui, que é a aula que a gente fala dos tipos de grampos, porque fica muita coisa a gente conversar tudo hoje. Quais são os tipos de... O que seria um grampo, né? E os 2 grandes grupos, que são a ação de ponta e o circunferencial, e já colocar depois os nomes de vários grampos, né? Porque dentro do circunferencial a gente tem vários tipos. Dentro do ação de ponta a gente tem vários tipos. Então, acho que fica muita coisa para a gente não confundir as ideias. E a aula de biomecânica, ela vai... Eu até adiantei um pouquinho hoje, a gente fala bastante sobre o que é retentor direto, indireto, a rotação, a forma que essa prótese se comporta biomecanicamente mesmo. Então, vamos deixar para a semana que vem para a gente estar com a cabeça fria para entender tudo certinho e conseguir planejar a semana que vem. Que aí, na semana que vem, quando a gente terminar a aula, a gente pega esses mesmos casinhos, em vez da gente só falar classificação e falar o que é retentor direto, indireto, a gente já determina qual grampo a gente vai usar. Ah, é um retentor direto e eu vou usar um grampo circunferencial do tipo tal. Ah, é um retentor direto, eu vou usar um grampo de ação de ponta do tipo tal. Que aí eu acho que fica mais fresca a cabeça. Então, semana que vem vai ser só teoria de novo, tá? E aí a gente se encontra, então, para ter essas 2 aulas teóricas juntas, a de biomecânica e a de elementos constituintes 2. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa conexão por aqui hoje. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vou finalizar aqui a nossa aula. Só encerrar a gravação. E até semana que vem.